Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesta manhã podermos cultuar o seu santo nome, reunidos como igreja, e termos o privilégio também de celebrarmos a ceia do Senhor. Quero apenas, antes de iniciarmos o culto, lembrar os irmãos de que no próximo sábado nós temos o nosso culto de ação de graças por ocasião do aniversário da nossa igreja. Então, próximo sábado, às 19 horas, é o nosso culto de ação de graças em gratidão a Deus pelo 14º aniversário da nossa igreja. O desejo do nosso coração é que todos os irmãos participem conosco, estejam alegrando-se conosco nesta ocasião, tá bom? Então esse é o nosso principal aviso. Durante esse mês nós temos recebido irmãos que se disponibilizaram a estarem conosco, trazendo a palavra do Senhor. Para iniciarmos o culto, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 97, Salmo 97, faremos essa leitura de forma alternada. Salmo 97, alternadamente, diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura, os que gloriam-se de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Meus irmãos, com alegria em nossos corações, cantemos ao Senhor que é Rei, aquele que domina sobre todas as coisas. Louvemos àquele que é justo e que renovou a sua misericórdia nas nossas vidas nesta manhã, cantando o hino 19, Rei Sublime. Aqueles irmãos que puderem, eu peço que se coloquem de pé. Durante o canto deste hino, os irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar, terão a oportunidade também de assim fazê-lo. Lembrando os irmãos que o gasofilaço maior para dízimos e ofertas e o menor para ofertas destinadas a missões. Louvemos ao Senhor. Após o canto deste hino, o presbítero Francisco nos conduzirá a Deus com uma oração de gratidão ao Senhor. Louvemos com alegria em nossos corações. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu.
céus, dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu bem feito. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Pai bendito, Pai amado, na tua presença mais Sim, ó Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Sim, Pai Santo. Por esse dia maravilhoso, dia do Senhor. Sim, Todos os trabalhos que serão realizados, seja para a tua honra e sim, para a glória, Pai. Senhor. Não esqueçamos também da nossa eleição, do nosso município de hoje. Cada um de nós temos esse compromisso com a sociedade, compromisso civil, que o Senhor esteja com cada um de nós. Sim, meu Deus. Para que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Ser conosco nesta manhã, nesse culto que vamos prestar ao Senhor. O Senhor esteja abençoando ricamente cada irmão, cada família, Sim, meu Deus. cada visitante, Sim, o nosso Pai. pastor visitante, o seu auxiliar, o diácono, está com ele acompanhando, o nosso pastor da nossa igreja, o nosso conselho, sejam ricamente abençoados pelo Senhor, para que tudo aquilo que for feito aqui, Senhor, venha trazer a nós o crescimento na vida espiritual, Amém, o Jesus. entendimento da função da palavra, Sim, meu através do Deus. Santo Espírito. Que cada um de nós que entramos aqui nesta manhã possamos sair daqui ricamente abençoados pelo Senhor. Amém, Então, Senhor. também na mesa do Senhor, dia a ceia do Senhor. O Sim, Senhor nos Deus. ajude na nossa caminhada. Sim, Nos Pai. abençoe em tudo aquilo que devemos fazer ainda no dia de hoje. Que o Senhor nos acompanhe, nos livrando de todo mal, de todo perigo, de todas as coisas ruins deste mundo. Fica conosco, Pai, perdoa as nossas faltas, no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor, conforme o Conselho já havia decidido em sua penúltima reunião. Todo o primeiro domingo nós permaneceríamos com a celebração da ceia às 19 horas no culto vespertino, e a ceia ao terceiro domingo passaria a ser realizada então no culto matutino. Então, quero convidar o nosso irmão que vai ministrar a palavra do Senhor nesta manhã, o reverendo Carlos, que participe conosco na administração da ceia, e os demais presbíteros que estão presentes também, que nos vão seguir na distribuição dos elementos neste momento. A ceia é um sacramento que foi instituído por Jesus Cristo para que através dele nós proclamássemos a obra que ele realizou em nosso favor na cruz do Calvário, quando anunciamos através do pão e do vinho
o sacrifício do Cordeiro em nosso favor. Nós precisamos nos lembrar bem claramente do significado dessa hora, da bênção dessa hora. Nós não estamos aqui apenas para cumprir um plano de trabalho da igreja, do pastor, da denominação. Nós estamos aqui para cumprir uma ordem feita especificamente por Jesus Cristo. É importante nós nos lembrarmos da presença dele aqui conosco. É ele quem diz ao nosso coração: este é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Se nós não tivermos a consciência da presença de Jesus aqui conosco, isso será apenas um ato rotineiro na vida da igreja. Mas se nós tivermos a consciência de que Jesus está aqui conosco, Ele próprio falando-nos do seu sacrifício, falando-nos da sua morte, Ele mesmo mostrando-nos estes símbolos, o pão e o vinho, Jesus Cristo aqui em nosso coração, Jesus Cristo aqui entre nós. Se nós não tivermos a consciência desta presença, nós perderemos completamente o significado da ceia. Então, diante dessa presença gloriosa de Jesus, presença santificadora de Jesus, nós devemos nos lembrar da nossa situação de pecado, de fraqueza, de imperfeição. É por essa razão que o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como é que nós poderíamos entender a nossa presença e participação nesta mesa, tendo pecados não confessados, pecados dos quais nós não nos arrependemos, pecados que temos tentado esconder dos olhos dos homens, como se fosse possível também esconder dos olhos de Deus? Como é que nós poderíamos entender Jesus Cristo com as suas mãos santas e puras, entregando para nós, pecadores, que vivemos agasalhando algum pecado em nosso coração? Seria uma contradição muito grande. Ele fez tudo isto porque Ele nos ama, porque Ele nos quer em comunhão com Ele. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos curvar a nossa fronte, examinando-nos a nós mesmos, examinando quais têm sido nossos atos, quais têm sido as nossas palavras, quais têm sido os nossos pensamentos, o que é que nós temos feito que tem entristecido o coração do nosso Senhor, ainda que ninguém seja testemunha dos nossos pecados. O nosso Deus conhece as nossas transgressões. Vamos clamar a Ele por misericórdia e vamos dar nome ao nosso pecado. Vamos pedir que Ele nos perdoe, que Ele tenha misericórdia de nós. Conversemos com Ele um breve momento. Deus eterno, nós te bendizemos por esse momento tão importante na nossa vida cristã,
quando nos aproximamos da mesa de Jesus Cristo e temos a certeza de que Ele está aqui conosco, nós podemos, pelo Teu Espírito Santo, ouvir a voz de Jesus, dizendo a cada um de nós em particular: esse pão é o meu corpo, é o símbolo do meu corpo. Esse cálice é o símbolo do meu sangue. Corpo que foi quebrado, o sangue que foi derramado em nosso favor. Nós te bendizemos, nós te louvamos por esse privilégio. E queremos ao Senhor que Tu nos dês uma bênção muito especial agora, de podermos experimentar a bênção da presença de Jesus em nosso coração, a fim de que esta hora seja de real significado para cada um de nós, para a Tua igreja que aqui se reúne. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, portanto, que participarão deste momento de celebração de ceia, eu peço que se coloquem de pé. À medida que os nossos irmãos presbíteros passarem com os elementos, peço que os irmãos sirvam-se da ceia do Senhor e aguardem assentados enquanto os demais serão servidos. Tá bom? Peço aos irmãos, portanto, que se coloquem de pé. Meus irmãos, os demais que ainda não foram servidos, nossos diáconos, eu peço que, por gentileza, providencie os elementos.
vez, agradecendo o privilégio que o Senhor nos dá de participarmos da ceia do Senhor. Santo Deus, nós te louvamos pelo dia do Senhor, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos deste momento tão importante para a nossa vida cristã. Que possamos, ó Deus, nos fortalecer em Ti e renovar a nossa esperança, para que continuamente sirvamos ao Senhor com alegria e com expectativa, aguardando o retorno do nosso Salvador. Continue, ó Deus, conosco e fale poderosamente aos nossos corações nesta manhã, por meio da exposição da Tua Palavra, pela instrumentalidade do Teu Filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme havia dito, está conosco nesta manhã o reverendo Carlos, que faz parte junto com o nosso irmão que já esteve conosco também, reverendo Mariano, da Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Nacional. O próprio reverendo vai se apresentar, mas desde já, em nome do Conselho da Igreja, em nome da nossa igreja, nós queremos agradecer a aceitação do convite, agradecer a JMN por estar conosco, se fazendo representar por meio dos irmãos. E também o nosso diácono, só o seu nome, meu querido? O Marcos está conosco também. Inclusive, falei para o Marcos que a bonita camisa essa dele da Junta Diaconal, que fica até uma dica, né, para a nossa Junta Diaconal adotar essa camisa. Ele só não gosta da cor. O Marcos falou que não gosta da cor porque é verde, mas achei alguma cor estranha, mas ele é corintiano, então eu descobri porque que era um pouco estranho, mas a camisa é muito bonita, meu irmão, tá? Deus te abençoe. E o nosso diácono veio juntamente com o reverendo, veio participar conosco aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos. Desde já passo a palavra ao pastor para expor a santa palavra de Deus. Fique à vontade, até 10 horas se eu quiser. Tá bom. Eu vou ficar aqui embaixo para ouvir. O nosso reformador importante, conhecido, João Calvino, foi um homem extremamente inteligente em todas as áreas teológicas e no seu bom gosto também foi extraordinário. Por isso ele colocou na igreja reformada como cores oficiais o verde e o branco. Então o diácono Marcos está aqui, e se porventura alguém confundir com um palmeirense, pode saber que é bom gosto também, não é? Então, mesmo que a pessoa não tenha esse bom gosto de sentimento, mas é um bom gosto de combinação das cores, não é? Com muita alegria nós chegamos aqui hoje com os irmãos para conversarmos, compartilharmos, para trocarmos as nossas experiências a respeito do trabalho que nós desenvolvemos na Junta de Missões Nacionais. Logo mais, quando estivermos no horário de escola dominical, nós falaremos algumas coisas sobre a Junta de Missões. Neste tempo de devocional, eu queria refletir com os irmãos a partir do Evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus, capítulo de número 6. O Evangelho é de Jesus, quem escreveu foi Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Assim nos diz o texto sagrado: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que o Espírito Santo de Deus, que levou Mateus a registrar estas palavras de Jesus, agora esteja agindo em nosso coração e em nossa mente, para que nós compreendamos esta palavra e a recebamos como vinda de Deus para cada um de nós nesta manhã. Que Ele nos atenda. Amém. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando nós fazemos uma avaliação da história da igreja cristã, desde o tempo da igreja primitiva, nós encontramos dois sinais que têm, durante todos os séculos, sido observados pela igreja em todos os lugares do mundo, em todas as épocas. Esses dois sinais são a Santa Ceia e o momento em que se consagra ao Senhor o pão e o vinho. E o outro sinal é a repetição da oração do Pai Nosso. Nós não sabemos como era a liturgia do culto da igreja primitiva. Nós sabemos que em cada época, em cada nação, em cada cultura, o culto é feito de uma maneira específica, particular, respeitando os valores de cada sociedade. Os hinos que são cantados pelo povo de Deus variam de lugar para lugar, de época para época, mas estes dois elementos, a Santa Ceia e a oração do Pai Nosso, fazem parte da história da igreja em todo tempo e em todo lugar. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia e quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos integrando a igreja de Jesus Cristo em todo o universo e em todas as épocas. Que privilégio saber disso. Jesus nos ensina várias coisas nesta chamada oração dominical, oração do Senhor, oração do Pai Nosso. Mas nós queremos destacar esta expressão de Jesus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É importante nós lembrarmos que Jesus não está ensinando uma proporção de quantidade de perdão. Ele não está dizendo
Assim como nós perdoamos 10 vezes, perdoa-nos 10 pecados. Assim como perdoamos. Jesus não está colocando esse paralelo. Quantas vezes vocês perdoarem, tantas vezes vocês serão perdoados. O que Jesus está dizendo é assim: eu perdoei você, assim como você perdoou o seu irmão. Mas se nós não perdoamos o nosso irmão, é porque nós ainda não recebemos, não assumimos o perdão de Deus em nossa vida. É extremamente desafiadora esta palavra de Jesus. E quem não tem tido, em diferentes momentos da sua vida, dificuldades pessoais sérias para perdoar verdadeiramente alguém que o tenha ofendido, alguém que o tenha magoado. Um pregador muito conhecido disse: perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história, sem as memórias que fizeram dele uma desagradável lembrança. É comum nós dizermos: tal pessoa para mim morreu. Ela me ofendeu de tal maneira que eu não quero mais contato com ela. Ela morreu. Perdoar é fazer com que aquela pessoa nasça de novo para nós, sem que as memórias do que aconteceu no passado tragam desagrado, aborrecimento ao nosso coração. Perdoar e ser perdoado são duas faces da mesma moeda. Deus nos tem perdoado. Nós devemos perdoar o nosso próximo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Não há como deixar de reconhecer que o perdão não é uma coisa simples, fácil. É um preço muito caro. Se nós possuímos vasos de porcelana chinesa, isto é, esses vasos muito caros, muito preciosos, e por algum motivo, por um descuido, alguém da casa derruba um vaso desse e ele se quebra. Nós precisamos reconhecer que ou perdoamos a pessoa pelo que fez e assumimos o dano do que aconteceu, ou nós criaremos uma distância daquela pessoa que quebrou o nosso vaso. Perdoar é nós assumirmos o preço que é caro. Há dificuldades muito grandes para nós enfrentarmos o perdão. Há dificuldades, diríamos, insuperáveis, humanamente falando. Há situações que são irreparáveis e que foram causadas por alguém contra nós. Por exemplo, uma impossibilidade de reparação na comunhão da vida conjugal, da vida familiar. Como indenizar a destruição de uma família? Como reparar uma situação que causou o desemprego de alguém? Como reparar uma ofensa que comprometeu a moral de alguém?
é muito difícil perdoar. Porque como seres humanos, todos nós conhecemos a força do orgulho dentro do nosso coração. Quantas vezes nós reagimos dizendo: eu não posso deixar passar isso em branco, eu sou obrigado a reagir. Quantos, por causa de um sentimento de vingança diante de uma ofensa recebida, diz assim: eu preciso devolver a essa pessoa com a mesma moeda que ela me ofendeu. Quantas vezes, por causa do ódio que surgiu no coração, se busca recuperar um sentimento, devolvendo um ódio através de um ato ainda mais cruel do que o que recebemos. É impossível nós perdoarmos alguém por nossas próprias forças humanas. É impossível nós conseguirmos reatar relacionamentos quebrados apenas com as nossas iniciativas humanas. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para restaurar o nosso próprio coração e então buscarmos o nosso irmão para oferecer-lhe perdão pelo que ele nos fez. Aquele que recebe perdão de Deus precisa perdoar, e perdoar verdadeiramente. O propósito do diabo em nossa vida pessoal é implantar o desamor, o ódio, o ressentimento, o afastamento, a intolerância. Não se trata de sentir vontade de perdoar, mas o que Jesus está dizendo é a necessidade de nós, seus discípulos, perdoarmos uns aos outros. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, 7 vezes. Eles já estavam aumentando o número de perdão que os seus costumes judaicos ensinavam, porque entre os judeus se dizia que o perdão deveria ser dado perdão 3 vezes, mas os discípulos já colocam 7 vezes, e Jesus diz não 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, é um número simbólico. Ninguém vai fazer a conta 490 vezes perdoar. Bom, eu estou no 450, 451, 452, 453. Ninguém vai fazer isso. É um número simbólico, que significa que perdoar não tem limite. A função do diabo é entrar na vida da igreja e causar dissensão, irmão contra irmão, família contra família. E Jesus Cristo nos exorta: a nossa função é perdoar, perdoar e perdoar. Se nós temos recebido perdão de Deus, nós precisamos demonstrar que recebemos esse perdão quando nós perdoamos ao nosso semelhante. Quando nós nos perdoamos, o diabo é derrotado. Quando nós nos perdoamos, Jesus Cristo é o vencedor. Quando nós nos fechamos em nossas mágoas,
o diabo ganha terreno em nosso coração. O perdão que Jesus quer de nós é unilateral. Vejam, ele está falando para nós perdoarmos. Ele em momento nenhum fala sobre aquele que está sendo perdoado. Ele só fala para nós. E o outro que nos magoou não entra em cena nesse ensinamento de Jesus. O que Jesus diz é que nós, como seus discípulos, devemos tomar esta iniciativa de perdoar. E é tão grave essa situação que Jesus disse: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ele está dizendo, nós estamos na nossa vida pessoal, particular, diária, em oração, mas temos contra alguém um sentimento indevido. Jesus disse: perdoa antes de você terminar a sua oração. Perdoa antes de você dizer amém na sua oração, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Como é difícil perdoar alguém que nos ofendeu e que continua na mesma atitude do seu erro. Em geral, nós queremos a justiça. Muitas vezes nós esperamos que o ofensor venha até nós, se curve de joelhos diante de nós, peça desculpas pelo que fez. Aí então nós falamos: bem, agora eu saí vencedor, agora eu perdoei você. Veja que atitude farisaica, que atitude indevida. Nós não somos juízes de ninguém, que devemos perdoar sem exigir manifestação do ofensor. Nós ficamos feridos pela ofensa recebida, mas esse é um assunto que passa a ser entre nós e Deus. Nós sempre aguardamos a consciência de pecado, do arrependimento daquele que nos ofendeu. Mas Jesus nos coloca em um outro patamar. Jesus nos diz: esqueça quem ofendeu você. Você precisa perdoar quem ofendeu. É como se você dissesse para a pessoa, ou diante de Deus: tal pessoa me magoou e eu perdoo aquela pessoa. Se aquela pessoa não aceitar o meu perdão, o problema é dela, não é mais seu. Se você perdoou, o seu coração vai estar em paz. E o coração de quem magoou, quem ofendeu, é que vai prestar contas diante de Deus por não ter recebido o perdão que você ofereceu para essa pessoa. Quando nós não perdoamos, aquele sentimento fica em nosso coração, remoendo dia e noite. Cada vez que nós vamos orar, aquela pessoa entra na nossa ligação com Deus. Quando nós temos alguma coisa contra alguém, basta nós irmos por esta rua, nós vamos encontrar com ele na esquina. Quando nós vamos no comércio, ele está lá na loja que nós entramos também.
Quando em nosso coração existe uma mágoa, o diabo não deixa que nós nos esqueçamos dessa mágoa. Perdoar não é colocar uma pedra sobre a ofensa e esquecer. Muitas vezes nós pensamos, ponha uma pedra sobre isto, mas se existe um poço imundo, sujeira, e colocamos uma pedra sem limpar o poço, haverá um momento em que o mau cheiro vai começar a aparecer. A pedra esconde aparentemente a sujeira, mas aquela sujeira continua. Perdoar não é colocar uma pedra sobre o problema. Perdoar não é esquecer a ofensa. Nós não podemos apagar o que aconteceu na nossa vida no dia de ontem, semana passada. O que aconteceu já aconteceu. E muitas pessoas dizem, quando você perdoar, você vai se esquecer. Nós não temos assim uma memória que a gente possa pegar uma borracha e passar. Mas quando nós nos lembrarmos da ofensa, essa lembrança já não magoa mais o nosso coração. Aquela ofensa que nós recebemos não tira de nós a paz de Deus. Nós nos lembramos do fato acontecido, mas com paz diante do Senhor. Perdoar não significa que o outro, que o nosso ofensor mude. Para eu perdoar o ofensor, eu não dependo da atitude dele. Eu perdoo. Se ele quiser aceitar o meu perdão, glória a Deus. Se ele não aceitar o meu perdão, glória a Deus, porque o meu coração estará em paz. Nós perdoamos e recebemos perdão de Deus. O perdão não é uma opção em nossa vida. Jesus não diz, quem quiser, quem sentir no coração, perdoe o seu próximo. Não, ele diz, é necessário perdoar. Perdoai as ofensas uns dos outros. É ordem de Jesus Cristo para nós. Jesus perdoou o paralítico. O paralítico não pediu nada a Jesus. Quando trouxeram o paralítico deitado no leito, Jesus viu a fé no coração daquele homem e disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus conhecia aquele coração desejoso de ser transformado. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele orou ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cada um tinha suas razões para crucificar a Jesus. Os soldados estavam obedecendo às leis. O governo queria manter a paz na cidade. O sumo sacerdote defendia a sua fé. Cada um dava a sua desculpa. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas Jesus pede ao Pai, perdoa-lhes. Jesus não somente quer que nós nos afastemos de qualquer tentativa de vingança, mas que nós intercedamos por aqueles que nos ofenderam
e naquilo que depende só de nós, ofereçamos perdão que vem do céu a ofensores que estão tão dominados pelo pecado que somente o perdão lhes poderá libertar dos seus sentimentos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos mandou o Espírito perguntar: você se arrepende dos seus pecados? Se você se arrepender, eu mandarei o meu Filho. Não, Jesus mandou o Filho e diz agora: arrependam-se dos seus pecados, porque vocês terão salvação através do meu Filho. O perdão vem antes do arrependimento do pecado da parte do ofensor. Imagine se Deus esperasse que nós nos arrependêssemos para depois nos perdoar. Nós nunca seríamos perdoados. Ele nos perdoa, e por causa do perdão que Ele nos dá, nós sentimos queimar em nosso coração qualquer sentimento de ódio, de vingança. E por causa do perdão que Deus coloca em nosso coração, nós nos dispomos a perdoar quem nos tem ofendido. Esse é um assunto difícil para você? Você tem dificuldades para enfrentar essas situações? Eu queria convidá-lo para curvar a sua cabeça e clamar ao Senhor que o ajude a compreender a palavra que chegou ao seu coração nesta manhã. E se você tiver dificuldades em perdoar a quem tem ofendido a você, clame para que o Espírito Santo de Deus lhe dê sabedoria e que você possa do seu coração oferecer perdão, ainda que o seu ofensor não lhe peça perdão. Deus bendito, a tua palavra sempre oportuna fala diretamente ao nosso coração e por isso nós te louvamos. Aplica, Senhor, essa exortação que nós ouvimos nesta manhã. O Senhor Jesus Cristo revelou o seu amor por nós, perdoando-nos quando nós éramos ainda pecadores distantes das verdades da tua palavra. Nós estávamos mortos em nossos pecados. O Senhor nos deu vida pelo teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a exercer o teu perdão que o Senhor nos concede para perdoarmos aqueles que porventura nos têm entristecido, nos têm magoado, nos têm ofendido. Sejam esses ofensores pessoas muito próximas de nós, em nosso lar, pessoas ligadas à nossa igreja, amigos, companheiros de trabalho. Ó Deus, seja quem forem estes que nos têm magoado, ajuda-nos a perdoar e a fazer isto com toda a sinceridade dos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como
nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos coloquemos de pé, cantemos juntos em resposta à mensagem ouvida, hino 71, perdão. Após o canto deste hino, o nosso irmão reverendo Carlos interpretará a bênção apostólica. Louvemos ao Senhor. Hino 71, perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Meus irmãos, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. A Ele seja dada glória eternamente, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o consolo, a paz do Espírito Santo estejam nos seus corações e no coração de todos aqueles que amam e esperam a volta de Jesus, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, nós temos apenas 5 minutos para os irmãos tomarem uma água e ir ao banheiro, caso necessário. Então nós vamos, depois desse período, dar início à nossa escola dominical, que será todas as classes aqui no templo. Lembrando que hoje as nossas crianças estão retornando à aula presencial. Nós louvamos a Deus pela vida das nossas crianças, pelo retorno das nossas crianças. E também à noite nós vamos receber ao reverendo Tiniel, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Carapicuíba, que estará conosco no culto à noite. 5 minutos e depois nós já daremos início à nossa escola dominical.